Olá, começando mais um bate-papo aqui durante o Seminário de Educação do Senai Paraíba 2014 e eu tenho a honra de receber o palestrante, escritor, professor Jário de Paula. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, para mim é um prazer estar aqui, de verdade. A princípio, eu gostaria de saber qual o maior desafio de ser um educador? Hoje nós temos alguns pilares a serem vencidos, né? Um educador hoje, para fazer a grande diferença, ele tem que trabalhar os pilares da família. São 4 pilares, né? O papel da escola, está bem consciente qual é o papel da escola, está consciente qual é o papel da família, a família saber qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe, e o aluno também saber qual é o seu papel. O papel da escola é de ensinar. E aí a gente vai numa evolução acadêmica, tá? A gente chega para o papel da escola é escolarizar, né? Mas está previsto em lei isso, inclusive. Escola ensina, pai e mãe educa. Então o papel da escola é ensinar, gerar habilitações. Mas para que o professor consiga resultado com o seu aluno, nós temos que estar com esses 4 pilares alinhados. Se não houver esse alinhamento, alguém fica para trás. E quase sempre é o aluno, né? Na nossa realidade está muito definido ou ainda se perde? Muito claro hoje, né? Muito claro. A família, ela está. Não que a família não queira, tá? A gente às vezes culpa a família por isso, por aquilo, mas a família está despreparada. Na verdade, houve uma transição aí que não foi muito bem feita, porque se a gente for buscar isso na história, a gente lembrava que os nossos avós ensinavam as nossas mães. Então, por exemplo, minha mãe casou muito cedo, mas durante 2 anos a minha mãe foi treinada pela minha avó para ela ser dona de casa e, consequentemente, mãe, né? Então, por exemplo, a minha formação foi muito legal, porque a minha mãe foi treinada pela minha avó, né? Eu treinei meus filhos, nessa geração que falhou. Eu treinei os meus filhos. Eu tenho um filho com 26 anos de idade. Eu treinei os meus filhos. Mas essa geração achou que não precisava, deixou de treinar. E também a maternidade, ela veio antes. Então hoje é como ter um prêmio. Não sei se você já teve a oportunidade de receber um prêmio. O prêmio legal pelo prêmio, mas triste pelo motivo, né? Eu recebi um prêmio chamado Darcy Ribeiro. Foi um projeto que eu desenvolvi em São Paulo, numa parceria com a Rede Globo, onde eu trabalhei com 800 meninas com até 16 anos de idade que tinham passado por gravidez e adolescência. A menina mais nova tinha 9 anos de idade e foi engravidada pelo próprio pai. E daquelas 800 meninas, 174 meninas já estavam no 3º filho. Então o que acontece? Às vezes a gente cobra do pai qualidade de um pai que ele não tem essa bagagem. Como que a gente vai cobrar? Então foi onde deu esse descompasso. O professor, então, ele precisa hoje fazer o quê? Agir como mediador mesmo. A palavra mediação, ela veio para um cara chamado Vygotsky. Foi ele quem colocou esse termo mediação. Então o professor hoje, ele é um mediador, sim. Então ele faz o intercâmbio da família com a escola, e ele faz também esse intercâmbio com o aluno. Então é comum hoje os professores mostrarem para os alunos a importância deles ouvirem seus pais, seguir conselhos de pai, seguir os padrões morais e éticos que a família estabeleceu. Então, às vezes, o professor ele precisa convencer. Eu já tive situações, por exemplo, que eu tive que convencer meu aluno que o pai dele era bom. Porque na cabeça dele, o pai dele não era. Mas por que ele tinha aquilo? O cara, da onde ele tirou aquela referência? Ele retirou a referência de meia dúzia de amigos que tinham famílias muito mais estruturadas do que a dele. Então, quer dizer, o meio mostrou de que aquele formato era bom. O pai tentava colocar uma integração família e escola, mas era bloqueado pelo próprio filho, né? Onde eu entrei nessa como mediador, né? Eu mostrei para um, mostrei para outro, fizemos um alinhamento. Depois, na minha história, aquele aluno foi um dos meus melhores alunos. Já faz alguns anos isso, e ele vira e mexe hoje com as redes sociais, tal, me acha, me agradece, ele tem uma gratidão eterna. Às vezes que ele já me agradeceu, acho que já foi, ele já me agradeceu muito mais pelo que eu fiz por ele, né? Mas é o papel do quê? Do mediador. Então, o maior desafio do educador é lidar com os conflitos dentro da sala de aula, mas também com os que os alunos trazem, né, de fora. Esses conflitos, eles sempre vêm de fora, né? Esses conflitos, porque, assim, hoje o professor em si, eu gosto muito de trabalhar na educação por conta disso. O professor em si, ele é muito bom. Tem gente que fala mal do professor, mas o professor, ele é muito bom.
eu tenho a possibilidade de conhecer outras culturas. E hoje eu vejo que nós, professores brasileiros, nós somos os melhores professores do mundo. Professores competentes, são professores vocacionados. Nós temos uma educação também com investimentos maciços. Falar que falta dinheiro na educação, não falta. Nós temos N investimentos. Né? Um dos melhores que eu conheço, que tem aproveitado mais, né, é o sistema que eu chamo de 5 S's, né, dos S, o Senai entre eles. Eu falo, olha, eu nunca dei aula no Senai, né, mas eu teria uma fala pronta para meus alunos. Cara, você é um cara privilegiado. Você é um cara que aproveita as oportunidades. E eu falei isso para os professores, sabe? Benditos são os seus alunos. Mas nós temos a necessidade hoje de criar um braço com a família. Quando eu falo da família, eu pego o pilar da educação inclusiva, que é o pilar social. São outros pilares que precisam estar bem integrados, né? Então, da família nós temos 4 pilares: escola, pai, mãe, filho. Ok? Na questão da integração deles com a escola, então nós falamos de inclusão. Aí nós temos a inclusão social, a inclusão digital, a inclusão de alunos com transtornos e distúrbios de aprendizagem e a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais e deficiência. Por exemplo, nós temos às vezes um aluno que ele tem uma necessidade educacional especial que é fruto do desequilíbrio da estrutura familiar. Por exemplo, uma criança que perde a mãe, criança perde a mãe com menos de 9 anos. Né? Essa criança é uma criança que ela vai ter, em toda a sua história educacional, algumas dificuldades, sem necessidade de pontuá-las aqui, mas algumas necessidades. A importância do professor entender esse aluno, conhecer como é que o professor ele vai se tornar um mediador, na hora que ele conhece a sua comunidade, né? Ele conhece a história individual de cada aluno. Hoje uma coisa que tem dificultado, a gente começa a entender já como uma primeira hipótese de desafio, de entender que esse aluno ele é diferente do outro que está sentado ali. E ele vai ter que, de alguma forma, trabalhar o individual com esse aluno. Claro que ele não precisa para a aula e ficar especificamente daquilo, mas ele vai desenvolver algumas habilidades. Essas habilidades que esse professor precisa desenvolver hoje, para trabalhar com esse aluno, ele vai aumentar muito o seu grau de interação e de mediação. Até porque ele vai lidar com vários perfis, não é isso? Sim, cada aluno é um perfil muito diferente que o outro. Né? Já que o nosso público é educador, que vai ver essa entrevista, eu gosto de citar um cara chamado Hobsbawm, um historiador inglês, que ele diz o seguinte, que nós somos seres únicos e inacabados e aprendemos todos os dias. Né? E o aluno, quando ele pisa na unidade escolar, ele já está aprendendo, inclusive que não presta, porque não é sempre o professor que ensina. E olha lá, de novo, dentro dessa variável, o professor mediando a situação, tomando a frente daquilo, liderando. Quer dizer, agora, hoje também o professor, além de ser mediador, ele tem que ser também um líder dentro de uma sala de aula. Né? E outra forma para ele desenvolver essa liderança é ele saber que dentro de uma sala existe de 5 a 9 outros líderes. Na medida que ele tem esses líderes interagindo com ele tem a sala inteira na mão. Então, eu falo que hoje um professor ele tem que ser, mais do que nunca, um profissional da educação. Né? Antes, na história, o professor vinha porque a história da professora, porque ela era o segundo emprego, ela cuidava. Não, hoje não, hoje você tem que ser profissional. Né? E você está tratado como profissional, em todos os sentidos. Né? Não só na remuneração, mas como meios, como acompanhamento, como suporte. Né? Porque a escola ela é um time, e no time, quando um ganha, todos ganham. Mas a gente fala do professor como se colocando o professor, e eu vejo muito isso, né? E alguns professores ainda pensam assim, e é mais um meio para a gente reforçar, usando agora esse vídeo como um mediador, né? É de que o professor, ele não é sozinho dentro de uma sala de aula, ele faz parte, você entendeu? Dentro de uma unidade escolar, existem várias outras
segmentos que compõem. Ele é um dos. E às vezes a gente percebe o professor sozinho, Isolado. né? Isolado, né? Às vezes é largado mesmo. Então, quer dizer, algum outro setor da escola está falhando. Agora, o professor não consegue fazer o seu trabalho, automaticamente o aluno se sentirá. Você percebe? É um processo que desenvolve em cadeia, né? Mas, olha, quanto a professor, você tem filhos? Não, Tá? ainda não, Tá, esperando o tá primeiro. no caminho. Você pode ter certeza que se seu filho for treinado, sabe, por um professor brasileiro, ele terá todas as condições de ser um vencedor, sabe? Disso eu não tenho dúvida, sabe? O professor brasileiro, ele é muito bom. O professor, ele já tem uma característica de mediação natural, porque ele é versátil. O professor brasileiro, ele não é ali um pá, 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 pá. Ele tem a formação acadêmica, mas ele usa isso como prática. Até pelo jeito do brasileiro, que também... Então, é muito bacana, assim, se você observar um professor mesmo, um profissional de educação, né? Agora, todo segmento tem aquele percentual de que não é vocacionado. Né? Não sei se você sabe, por exemplo, mas 7%, isso é um dado que eu não sabia, eu fui pesquisando, apareceu, e eu fui a fundo. 7% dos médicos, quando chegam na residência médica, eles desistem de ser médicos. Tal a responsabilidade, porque eles sentem o quê? A responsabilidade. A responsabilidade que tem, se ele errar, ele vai matar alguém. Né? Hoje, em São Paulo, né, que é a minha cidade, nós já temos um professor, quando ele é contratado, ele já tem 1 ano de residência pedagógica. E foi uma fala minha há alguns anos de um congresso, que eu fui extremamente bombardeado por conta disso. Né? Que eu falei, olha, que o professor também precisava ter uma residência pedagógica de no mínimo 1 ano, pelo menos 2, mínimo 1 ano, para ele pegar a prática. Né? Tinha-se muito o magistério. O magistério formou muitos professores que você dava a prática da sala de aula. Depois, por conta da demanda, veio as pedagogias, não trabalha isso. O professor, ele sai do curso de pedagogia sem condições de assumir a prática da sala de aula. Então, essa residência pedagógica seria o ideal, porque nós temos muitos professores que são vocacionados e preparados. Eles vêm com uma bagagem acadêmica boa. Ou seja, o problema é que o professor resolve é porque ele tem aquilo com ele, não porque ele foi preparado para fazer aquilo, né? Ele não foi preparado para estar, então ele tem que encarar aquela situação. Uns conseguem logo, outros não. Mas, de repente, esse período que ele não consegue, corre o seu risco de deixar marcas em alguns alunos. E a gente tem percebido isso, sabe? Então, quer dizer, nesse caso, a culpa é do professor? Não, não é dele, tá? Soltaram ele lá. Outros mecanismos de mediação faltou para poder ampará-lo, para que ele fosse um bom profissional de educação. Ele tem vontade, ele é disposto. Tanto que ele sai inventando, ele sai criando. É bonito ver um professor criando, mas a gente sabe que poderia ser bem diferente, ele poderia fazer aquilo de uma forma bem estruturada, se ele tivesse toda a unidade integrada de fato. Agora, depois, arrumar culpado, culpar o professor, culpar a família, ou culpar a escola. Porque hoje todo mundo culpa, você percebeu, né? A escola não consegue o índice, são os professores que não são competentes, que eu não concordo. A família, aí culpa a família, porque é a família que não participa. Aí fica um tal de culpa de lá, culpa de cá, etc, etc. Né? Mas não, eu quero, inclusive, parabenizar ao Senai, nesse seminário, de trabalhar essa temática, porque ela é muito pouco trabalhada. Você trabalha N outros segmentos em temáticas de congresso, mas se trabalha muito pouca a questão da mediação. Ok. E para encerrar, teria alguma maneira correta ou melhor de um professor lidar com um conflito em sala de aula? Olha, assim, não, receita de bolo praticamente, a gente gostaria muito de colocar, né? Mas eu acho que a melhor maneira seria as escolas, as instituições, realmente fazerem em alto nível o seu papel. O diretor cumprir seu papel. Né? Eu falo que o papel do diretor é dizer não. Ele vai dizer não sempre quando não é possível. Né? E sim, quando é possível. Porque existe um estatuto, existe um regulamento, etc, etc. Então, o supervisor, o coordenador, está sempre colado, apoiando o professor, porque, às vezes, o coordenador ele tem um material de apoio que ele compartilha com aquele professor, que vai melhorar ainda mais o domínio dele.
E aí nessa todos aprendem, né? O diretor aprende, o coordenador aprende, o professor aprende, o aluno aprende, a família aprende, e o município aprende, e o estado aprende, e a nação cresce. E aí vai caminhando. Né? E a nação cresce e a gente se torna pessoas benditas. Mas a gente não pode esquecer que cada um tem o seu papel. Para os pais eu daria um recado, né? De não abandonarem o treino dos seus filhos, né? A gente treina a filha até os 12, 13, 14, 15 anos. Treina para que eles sejam filhos benditos. Treina para que eles sejam filhos vencedores. Treina para que eles sejam filhos livres. Livre é quem pode escolher. Um dia um pai me perguntou, como é que eu faço para saber se a educação que eu estou dando para o meu filho, o treino que eu estou dando para o meu filho é bom ou não, está sendo adequado ou não? E eu disse, sabemos que a educação que estamos dando para os nossos filhos é boa ou não, é como ele se comporta quando está longe da gente. Esse é o processo de educação, educar a ação. Então você percebeu que esse conjunto todo aqui, a gente consegue fazer um aluno vencedor. Treino para o jogo da vida, né? Treino para o jogo da vida. E a família é parceira, a escola é parceira, todo mundo é fundamental nesse processo, tudo não é isso? focada na educação. Não pode esquecer que educação é educar a ação. Uma criança indisciplinada é um tiro in, entendeu? É uma criança que não aprendeu ainda o que é disciplina, né? Mas olha, quanto à educação do nosso país, ela vem passando por dificuldades, mas por conta dessas mudanças de gerações, etc. Mas o nosso professor é bom, não tenho dúvida disso. Ok, Jairo, nós agradecemos a sua participação aqui. E onde tem Senai, tem educação.